Jesus receba e ampare a cada um. Allan Kardec, nesta obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, transcreve ele várias passagens retiradas, por sua vez, dos evangelistas. E em muitas delas encontramos Jesus falando, insistindo quanto ao amor. Por exemplo, há uma passagem retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 e 40, onde certa feita Jesus foi indagado sobre o seguinte: qual é o maior mandamento da lei? E aí a resposta dele, Jesus lhe respondeu a pessoa que assim perguntou a ele: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Mas observe o verbo que comanda, que dirige cada um desses dois mandamentos. É amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Segundo Jesus, aí está contida toda a lei e os profetas. Mas Jesus não se limita a nos recomendar o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus chega ao extremo de também nos receitar, nos indicar até mesmo o exercício do amor para com os inimigos. Em outra passagem, por exemplo, esta por sua vez retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 20 e seguintes. Disse assim Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. E mais abaixo ele complementa: porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Ou seja, Jesus recomenda o amor no sentido mais amplo possível, ao próximo, a Deus e até aos nossos inimigos. A questão, entretanto, é nós procurarmos analisar, entender o que seja amar. Assisti a uma palestra de um filósofo chamado Clóvis Barreto Filho. E ele, Clóvis de Barros Filho, e ele fala a respeito do amor, fazendo uma análise com um pensamento filosófico. Ele começa, por exemplo, citando o filósofo Platão, que viveu cerca de 300 para 400 anos antes de Cristo. Platão, em um dos discursos, um dos textos que escreveu, chamado O Banquete, ele fala sobre o amor. E Platão era discípulo de Sócrates, o pai da filosofia. E nesse discurso, ele simula um diálogo travado por Sócrates. E aí justamente pergunta-se a Sócrates o que é o amor. E Sócrates, nesse discurso, nesse texto, resume, sintetiza, dizendo que amar é desejar. Amar é desejar. E o que é desejar? É a falta de algo. De modo que, segundo Platão, nós amamos aquilo que nós desejamos. Nós amamos a quem desejamos. Amamos enquanto desejamos. Amamos na intensidade em que desejamos. E o desejo é a falta, é não ter alguma coisa, de modo que você ama aquilo que você não tem. E nesta palestra, até o professor que a proferia deu um exemplo prático da sua própria vida. Dizia ele a respeito da sua filha, que amava um jogo eletrônico, um videogame portátil, o DS. Amava o DS. Amava porque desejava. E desejava porque não tinha. Até que ela ganhou o brinquedo, até que ela ganhou o jogo. A partir do momento que ganhou, aquele desejo foi suprido.
realizado. Como foi realizado, não tem mais falta. Se não tem mais falta, não tem mais amor. E ele conclui: hoje o jogo está onde? Jogado, guardado lá dentro de um baú, esquecido, junto com outros tantos desejos que foram realizados e mataram o amor que o iniciou. Mas agora, concluía ele, a minha filha ama um outro jogo, é o DSi, é um jogo mais avançado. E ele brinca dizendo: e a julgar pelo que eu ganho como professor, ela vai amar eternamente esse jogo, né? Porque esse será um desejo que ela não realizará, então continuará amando. Um outro filósofo muito importante na história do pensamento humano, e que foi discípulo por sua vez de Platão, é Aristóteles. Para Aristóteles, amor é outra coisa. Amar para Aristóteles é ter alegria por aquilo que se tem. Enquanto para Platão, amar é desejar aquilo que não se tem, para Aristóteles é outra coisa diferente, radicalmente diferente. É justamente ter alegria por aquilo que se tem. Alegria por aquilo que você já possui. E é interessante nós verificarmos conosco mesmo a saúde, por exemplo. Quando nós estamos bem, fisicamente, organicamente bem, nós muitas vezes não nos damos conta da bênção que é gozar de saúde. Entretanto, quando sobrevém a doença, quando somos acometidos de alguma moléstia, o que acontece? Aí que nós vamos dar valor naquilo que nós tínhamos, a saúde plena, perfeita. Por que então, diz Aristóteles, desde agora, desde já, valorizemos aquilo que possuímos? A esposa ou o esposo que temos. E aí lembro-me de um amigo meu que, de modo repentino, anunciou que ia casar. E eu nunca tinha ouvido falar em casamento. E falei: mas como essa decisão assim? Ele: sabe o que é, Fábio? Eu fiquei pensando, eu acho que eu não vou conseguir coisa melhor mesmo, então eu vou casar. Não é muito romântico isso. Espero que você não tenha dito isso à noiva, né? Porque senão eu acredito que ela ficará um tanto quanto magoada com você. Até porque a recíproca com certeza também é verdadeira, né? Talvez ela não conseguisse algo melhor, porque você também não é lá grande coisa. Mas enfim, nós devemos valorizar aquilo que temos, porque na falta daquilo é que vamos nos lembrar de quão importante era. Então Aristóteles nos convida a amar de uma maneira diferente. Amar aquilo que tem, ter alegria por isso. E aí, entre os dois, entre Platão e Aristóteles, com quem ficar? Bem, é possível conciliar os dois. Apesar de contraditórios, nada impede que nós vivamos regidos até aqui por esses dois pensamentos. Porque nós podemos amar no sentido de desejar algo melhor, que julgamos melhor para a nossa vida. Não há problema algum nisso. Mas não façamos desse desejo, dessa busca por conquistar algo, o fim da nossa vida, a essência, o foco. Porque se fizermos assim, vamos esquecer das outras coisas que nos rodeiam. Então aquela pessoa, e aqui é apenas um exemplo, que sonha em ficar rica, é um desejo dela. Mas veja, às vezes ela vai passar a vida toda focada naquele objetivo e vai deixar de lado momentos importantes da sua vida. Às vezes os filhos, e muitas pessoas falam isso, que quando despertaram, viram que os filhos já estavam adultos. O tempo passou de uma maneira tão rápida aos seus olhos, que quando a pessoa se dá conta, ele não vivenciou etapas importantes da sua vida, porque estava focado num objetivo, num desejo que ele queria realizar. E o que é a vida?
Será que nós estamos aqui apenas e tão somente, já que falava do dinheiro, para acrescentar zeros no nosso patrimônio? Eu me lembro de um livro de Divaldo Pereira Franco, chamado SOS Família. Na primeira edição dele, na orelha do livro, aquela dobra, né, que às vezes tem na capa, ali tinha um artigo que fora publicado num jornal muito interessante. Um jornalista, ele dizia o seguinte sobre a declaração do imposto de renda. Dizia que para ele uma alegria grande era quando a cada ano, ele podia acrescentar lá no campo chamado bens, um item a mais. Significava para ele que o ano que havia transcorrido foi um ano bom, um ano produtivo, porque ele acresceu alguma coisa no seu patrimônio. Ele conseguiu comprar um carro, um terreno, um apartamento, alguma coisa ele acrescentou. E isso perdurou durante anos, aquela batalha pelo trabalho, pela acumulação de bens e frutificando, porque ano a ano ele aumentava a relação de bens. Até que um dia, um dos seus filhos, um casal que ele possuía, um dos seus filhos morre, desencarna. E desencarna por overdose. Era viciado e o pai não sabia, usava drogas e o pai não percebia. Por quê? Porque era absolutamente ausente da vida do filho. E naquele ano, quando foi preencher a declaração, é que ele se deu conta que ele seria capaz de trocar toda a relação de bens, que já estava considerável, apenas para poder manter uma linha a mais na declaração, que é o campo dos dependentes. Porque naquele ano ele teve que diminuir uma linha. Saiu um dependente, morreu o seu filho. Então veja, às vezes a pessoa dá valor, dá importância a coisas apenas depois que perde. Então, não, podemos conciliar os dois. Vamos desejar. Vamos amar aquilo que não temos, no sentido de desejar para termos um dia. Mas não façamos disso um fim em si mesmo. Um objetivo único na nossa vida. Façamos pausas durante esta jornada para apreciarmos o que nos cerca, o que temos e aquilo que nos dá alegria. Para comparar as declarações de amor, nesta palestra me lembro agora que o filósofo também disse algo, que ele faz muitas palestras e passou certa feita viajando muito, fazendo as suas conferências. Quando retornou para casa, estava sem a chave, apertou a campainha e a esposa veio abrir a porta. Então ele se declarou para a esposa, né? Disse assim, esposa, disse o nome dela ali, quando eu estive fora, quando eu estive ausente, te amei à moda de Platão, porque não tinha você, te desejava, te amava porque você me fazia falta naquele momento. Mas agora que estou te vendo e a sua presença sanou a falta, eu já não te amo mais à moda de Platão. A moça olhou assustada, mas te amo à moda de Aristóteles, porque amo o seu sorriso, amo o seu jeito de ser, amo estar com você. Esse cara é bom, hein? Fala a verdade, né? Conseguiu consertar a tempo. Então, existem essas duas formas. Mas, existe uma terceira que nos cumpre também analisar. Uma terceira forma de amar é a forma trazida por Jesus. Para Jesus, se nós analisarmos, chegaremos à conclusão que Jesus nos ensina uma forma diferente de amar, que não é nem aquela ensinada por Platão e nem aquela ensinada por Aristóteles. Para Platão, você ama aquilo que não tem, você ama aquilo que você deseja. Para Aristóteles, você ama já o que você tem, e isso é o suficiente. Para Jesus, amar é outra coisa. O amor ensinado por Jesus é aquele que não atende num primeiro plano, num primeiro momento, a própria criatura em si, mas sim o outro.
Para o amor ensinado por Jesus, o que interessa mais não é a sua própria alegria, mas a alegria daquele que você ama. Não é o seu conforto, mas o conforto daquele a quem você ama. E nesse particular, as mães, me perdoem os pais, porque naturalmente que também isso se aplica aos pais, mas as mães com muito mais intensidade e notoriedade, a mãe faz absolutamente, e isso eu falo no sentido normal, porque é evidente que há exceções em tudo, obviamente, mas no sentido normal e comum do nosso dia a dia, nós vemos que as mães fazem o possível e também o impossível para que o seu filho tenha conforto, para que o seu filho se sinta bem, para que o seu filho seja feliz, mesmo que muitas vezes isso traga para si mesma, para si própria, um desconforto, um cansaço. O filho está doente, à noite, febril. É difícil a mãe que consegue dormir calmamente, como se nada tivesse acontecido. O filho está dormindo, bem ou mal, mexe daqui e de lá, mas está dormindo. A mãe ali apreensiva, de tempos em tempos indo ver se a febre está cedendo, vendo se a criança está bem. Quando nasce, então, vai lá para ver se está respirando. E ela própria, está sendo privada do sono. Mas, para que o filho tenha esse sono com um mínimo de qualidade. Se uma mãe tiver que deixar de comer para que o seu filho coma, ela faz. O que é isso? Amor. Mas um amor incondicional, porque não é para si, em primeiro plano. Veja, eu digo em primeiro porque no segundo plano ela é beneficiada, porque a alegria do outro acaba se tornando a sua alegria. Eu me lembro de uma cena que vi numa formatura. Uma mulher analfabeta, mas que o filho estava sendo formado, radiante, e o filho no discurso fala da mãe analfabeta, lavadeira, que se sacrificou a duras penas, com privações que só ela sabe, para que o filho pudesse estudar e chegar lá, recebendo o título, agora meu filho é doutor. Que alegria desta mãe! Que amor é esse? É o amor de Jesus. É o amor que extravasa a própria criatura e invade o outro, porque o bem-estar do outro acaba, num segundo momento, sendo o bem-estar daquela criatura. Há uma canção, eu até cheguei aqui, mas eu não reparei, eu estava encerrando aqui. É sempre cantada, é a oração de São Francisco. Tem um determinado trecho que fala, Francisco de Assis fala exatamente disso, que é dando que se recebe. Veja, é perdoando que se é perdoado. Ou seja, quando você faz alguma coisa para o outro, quando você sai de si próprio, do seu mundo egoísta, fechado, e se doa para o próximo, você está ajudando o próximo. É verdade, esse é um primeiro efeito, inegável. Mas existe uma lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Aquilo que você faz, queira ou não, pense nisso ou não, volta para você. Então o bem que você fez para o outro, num segundo momento, retorna para você também. A alegria que você proporcionou ao próximo, retorna para você também. Porque é incrível como pode a gente ver os grandes mártires da humanidade. Vamos pegar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Se a gente parar e pensar, meu Deus, que vida levou aquela mulher? Porque ela se doou a um ponto tal, recolhendo as pessoas que estavam morrendo nas ruas, abandonadas, seja pela idade avançada, e eram abandonados pela família, seja por conta de doenças e ninguém queria tratar, seja pela mais absoluta indigência mesmo, e ela doava de si para aquela criatura. Mas isso não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano, isso foram várias décadas. O que sustenta alguém
a passar tanto tempo assim, doando-se para o próximo, há de ter uma recompensa, há de ter um alimento que a sustenta, porque senão desfalece. Quem aqui já teve a oportunidade de cuidar de uma pessoa doentada, um pai, uma mãe, um avô, um tio, enfim, sabe o trabalho que é, sabe quanto que isso consome a pessoa. Imagina você fazer disso a sua vida, mas não com centenas de pessoas ao mesmo tempo. Da onde isso? Do amor de Jesus. Porque quando se doa ao próximo, beneficia o próximo, esse amor de alguma forma retorna a você e te sustenta. Por isso Jesus nos recomenda amar. Amar a Deus, amar ao próximo, amar ao inimigo até. Porque o amor é a lei da vida. Veja que coisa interessante. O gato. O gato já nasce sabendo ser gato. Alguém duvida disso? O gatinho sabe que ele é um gato, sabe o que os gatos fazem e vai gatear, a vida inteira. A girafa vai girafar, o gato vai gatear, enfim. Ninguém precisa ensinar para o gato como ser gato. Ele não vai numa escola de gatos para aprender a ser gato. Ele já nasce sabendo. Só que tem um problema. O gato, ele sempre vai ser gato. Você vai falar, pô, esse sujeito está ficando maluco, né? Não, mas eu quero dizer que durante a vida dele, ele sempre vai reagir a algumas situações de acordo com o que o seu instinto de gato já está programado a realizar. Mas nós, espíritos encarnados, somos diferentes. Nós não nascemos já programados para saber o que fazer e como fazer. Nós temos que aprender. E mais, nós temos que nos adaptar a situações. Um exemplo, se um gato estiver com fome e você colocar uma tigela de cereais para ele, sabe o que vai acontecer? Vai morrer de fome o gato. Porque ele não está preparado no seu comando instintivo a se alimentar de cereais, por exemplo. O cereal está lá, mas ele vai morrer de fome. Obrigado. Ele vai morrer de fome. E o ser humano? E pense no ser humano enjoado para comer. Que no seu dia a dia não coma cereais. Mas só tem cereal para comer. A questão é, o ser humano vai comer o cereal? Vai. E se o gato estiver lá, vai comer o gato também. E o gato é bom correr. Porque come o gato se precisar. O ser humano, ele tem que reagir a situações para as quais ele não está preparado. Ele tem que pensar. E isso nos gera sempre um problema. Porque veja, como eu vou me comportar, por exemplo, no meu relacionamento com o outro? Difícil. Porque cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa tem uma personalidade própria. Eu tenho 2 filhos. Olha, são criaturas absolutamente diferentes. Totalmente diferentes. O jeito de um não tem nada a ver com o jeito de outro. São irmãos. Ambos receberam a mesma carga genética. Ambos cresceram na mesma casa. Portanto, as situações ambientais foram muito parecidas. Entretanto, um é um, o outro é outro. Aliás, a minha filha, eu tinha combinado com a minha esposa, quando ela engravidou. Se fosse menino, ela que daria o nome, se fosse menina, eu que daria o nome. Na primeira gravidez foi um menino, então ela deu o nome, é o Pedro. Na segunda gravidez veio uma menina, aí eu que tinha o direito de escolher o nome, e resolvi homenagear a minha avó materna, Bárbara. E o nome veio a calhar, porque ela é bárbara mesmo, viu? Barbariza, né? Que coisa interessante. Como que uma criatura de 5 anos já demonstra tendências, aptidões, um jeito que é próprio dela. Ou seja, é um espírito que já vem com uma bagagem,
já trazendo algo. Não lembram o que foi em outras vidas, é evidente, mas é possível verificar as tendências, o jeito, a personalidade é isso. É o conjunto daquilo que nós já fomos. É aquilo que nós conseguimos trazer, aquilo que já está incorporado ao nosso patrimônio espiritual. Algumas coisas têm que ser melhoradas, aperfeiçoadas, outras têm que ser podadas porque são ruins, e assim são as pessoas. Assim são as pessoas. Cada um é de um jeito. E como que eu vou me relacionar com as pessoas? As mais variadas possíveis. Não existe um livro que explique item por item, se você encontrar tal pessoa, porte-se assim, se você encontrar outra, assim. Não existe isso. Não existe um livro onde todos nós estejamos inscritos lá com a descrição da nossa personalidade. Nós é que temos que aprender isso no nosso trabalho, né, com as pessoas com quem trabalhamos, na nossa casa, com as pessoas que convivem no nosso círculo doméstico, na rua, aqui no centro. Evidentemente que seria difícil, até impossível talvez, dar uma receita única, mas um bom começo seria o amar. Mas o amar à moda de Jesus, não pensando única e exclusivamente em si próprio, mas pensando no outro também, se importando com o próximo, dando valor ao seu semelhante. Amando esse próximo, nós estaremos num bom começo, porque o amor é uma força irresistível. Nós é que somos apressados. Existem aqueles filhos rebeldes, e muitas vezes os pais reclamam: eu já fiz tudo, mas não adianta. Essa rebeldia, muito provavelmente, ela é fruto de vivências várias, múltiplas vidas, onde aquele espírito vivenciou certas experiências tais que o formam como ele é hoje. É difícil, quiçá impossível, em alguns poucos anos, você conseguir transformar uma personalidade que vem sendo cunhada ao longo de séculos. Entretanto, o amor é sempre o amor. Um dia, ainda que não nesta encarnação, mas em outra, aquele espírito se conscientizará do muito amor que recebeu de você. E nós, espíritos imortais que somos, voltaremos a nos reencontrar. E esse amor voltará até nós. Amemos, mas amemos a moda do Cristo, se importando não apenas conosco, mas com o nosso semelhante. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por atenção.